Eu fico muito feliz de estar apresentando esse projeto de pesquisa que, ao final, vira um produto. Isso, para nós, da área principalmente aplicada, é uma realização de sonho, tá bom? E a gente, a todo momento que vocês quiserem, vocês também podem parar a apresentação, logicamente, para realizarem perguntas, não tem problema, tá bom? Então, meu nome é Rodrigo, eu sou coordenador do Laboratório Inovare de Biomarcadores, e nós trabalhamos com soluções rápidas, simples, de inovação dentro das ciências da vida. Próximo slide, por favor. A maioria dos países que tiveram sucesso no combate à doença, ao Covid-19, foram países que realizaram testes de forma maciça, ou seja, em larga escala. E um dos exemplos tanto da literatura como prático e aplicado é a Alemanha. Então, a gente traz uma das citações do Instituto Alemão sobre justamente a doença. E o que diz essa citação? Embora não saibamos o motivo exato, a verdade é que recomendamos, a partir do momento em que ficamos sabendo da emergência, expandir o número de exames entre população e assim reduzir a possibilidade de contágio. Ou seja, eles colocam como norte principal o diagnóstico, a determinação de quem tem e não tem, tanto sintomático quanto assintomático, envolvendo o vírus. Próximo, por favor. E o que a gente tem hoje em São Paulo, hoje no Brasil, que nos preocupa? Nós temos uma demora com relação ao diagnóstico, muitas vezes com mais de 5 dias, mais às vezes de uma semana, tem casos até de um mês com relação à devolutiva dos resultados do diagnóstico. Nós temos no estado, hoje, mais de 1.000 mortes aguardando confirmação ainda da doença. E no Brasil, em geral, nós temos cerca de 363.211 casos já confirmados, com 22.666 mortes envolvendo a doença. E no Brasil, a gente tem uma alta letalidade, como também, logicamente, uma alta recuperação também. A recuperação, ela tem que ser apontada aqui como também um dos países que tem alta recuperação, né? Nós hoje somos o 5º país em recuperação, isso também é um bom fator. Mas como a gente queria realmente fazer com que vocês entendessem a importância do diagnóstico, a gente faz como as mídias, né? Coloca só os fatos que muitas vezes saltam os olhos. E no caso aí a gente tem a confirmação de 7% de letalidade com relação a todos os casos. Próximo slide, por favor. O que fizemos, então, com esse quadro complexo envolvendo o país, envolvendo toda uma problemática que precisa de alta tecnologia? Nós desenvolvemos, então, uma nova plataforma. E essa plataforma, ela vem sendo desenvolvida desde 2016, né? Com os primeiros casos ali do Zika. O Zika ajudou muito, como num artigo recentemente publicado pela Nature, nos ajudou muito em vários sentidos a nos capacitar. E foi ali que também essa plataforma ela é iniciada ou desenvolvida. Ela é baseada, logicamente, em tomadas de decisões a partir do encontro de biomarcadores, sendo totalmente auxiliado por inteligência artificial. E quando a gente diz inteligência artificial, são mais de 5 algoritmos que a gente usa para fazer tanto o teste, quanto também nos assegurar da validação do mesmo teste. Esse teste que a gente propõe, então, tanto um teste de triagem, quanto de diagnóstico, como também de prognóstico, tanto do COVID quanto do H1N1. Do H1N1, ele ficou em segundo plano, e ele vai ser ainda determinado no futuro, com mais tempo.
Hoje a gente precisava desenvolver, até mesmo por uma própria demanda interna e das cidades em volta, um teste mais rápido e mais preciso com relação ao diagnóstico. E por isso que a gente hoje se detém a doença Covid-19. Como que fazemos esse teste? A gente utiliza os próprios recursos que hoje já tem dentro de um hospital. Então, a gente não muda nada com relação à coleta, certo? Mas não a coleta, por exemplo, nasofaringe, que é a utilizada nos métodos usuais, ou uma gota de sangue, que é utilizada no método sorológico. A gente utiliza a própria coleta normal de um hospital, e aí a gente tanto faz com sangue, e aí soro e plasma são os fluidos biológicos utilizados, faz uma análise simples, por espectrometria de massa, envolvendo um rápido e curto processamento dessa amostra, que envolve diluição e centrifugação desse plasma ou desse soro, passa então por um processamento dos dados desse espectrômetro de massa, que encontra hoje mais de 50 mil moléculas, ou 50 mil features, que a gente muitas vezes chama, e processa tudo isso por algoritmos de machine learning, gerando, ao final, laudos ou resultados. Hoje, para essa plataforma, a gente já tem pronto um diagnóstico já de Alzheimer, e não existe hoje um exame. Contudo, com essa plataforma, com a coleta de pacientes, com a parceria que a gente realiza, a gente já consegue, na mesma plataforma, também ter um diagnóstico de Alzheimer, certo? E também de Lewis, que é uma doença também bem parecida. Com relação ao COVID, nós sabemos que nós temos o padrão ouro dos exames, que é o RT-PCR, que envolve, próximo, por favor, slide. Essa daí é a coleta. Eu esqueci de pedir próximo. Pode ser o próximo, por favor, também. Ótimo. Como padrão ouro, nós temos o RT-PCR, que envolve desde a importação de insumos, nós temos também, muitas vezes, semanas para fazer com que possa ocorrer essa determinação. Ela é realizada em centros especializados, em que pessoas precisam ser treinadas e ter saber um mínimo de biologia molecular, que não é nada trivial, e, logicamente, passar, então, por um resultado que envolveria horas para nós termos um resultado mais preciso. Nós também temos, no aporte de diagnóstico, uma triagem, que é os testes sorológicos. E nessa triagem dos testes sorológicos também envolve a importação de kits, que muitas vezes nessas importações hoje está envolvendo semanas para que eu consiga isso. Em muitos locais, às vezes, não tem chegado como deveria, tanto esse aporte maciço de teste, né? Porque os dois duram semanas, muitas vezes, para essa importação. A triagem do teste sorológico é feita no local, é de uma maneira muito simples. O teste sorológico sai em minutos e aí em loco no paciente. Nós, por sua vez, próximo clique, por favor. Isso. Nós, por sua vez, então, desenvolvemos um método nacional, que você não precisa ter essa importação em semanas, você faz uma simples transferência tecnológica em dias. Os centros especializados, eles vão estar por todo o país, porque isso já foi conversado com a empresa fabricante, logicamente, dos espectrômetros. O software, como eu já disse, ele envolve um conjunto de biomarcadores e é processado por inteligência artificial, e o resultado de tudo isso está em minutos. E ele é multiversátil, ele pode servir tanto para uma triagem, diagnóstico e prognóstico. Próximo slide, por favor. Então, nós temos algumas vantagens desse método, então, gerado por tecnologia nacional no país. Próximo slide, e eu gostaria de apresentar para vocês. Elas são, desde uma alta sensibilidade, ela está hoje em torno de 97%, ela começou com 93%, hoje já está em 97%.
à medida que mais pacientes eles vão sendo imputados dentro da plataforma, ele vai tendo uma capacidade melhor de predizer, ou melhor, de diagnóstico com relação à sensibilidade, e vai aumentando os dados de especificidade, de sensibilidade. Além disso, ele permite um monitoramento rápido da doença. Envolve uma certa simplicidade do método com relação à parte laboratorial, ajuda na predição de prognósticos, o que faz com que eu tanto tenha uma economia de leitos, quanto também tenha um monitoramento mais preciso do paciente que foi recomendado a voltar para sua casa, como também nós temos tanto rapidez no método, quanto nenhuma necessidade de importação de qualquer insumo referente a esse tipo de tecnologia. Próximo slide, por favor. Esse software, todo esse conjunto, foi desenvolvido, então, já faz tempo, e ele já está hoje funcionando, essa plataforma, dentro do nosso laboratório, e é uma parceria tanto do Instituto de Computação da Unicamp, quanto do nosso laboratório, que é o Laboratório Inovar, justamente para busca e encontro de biomarcadores, como eu venho falando para vocês. Todo esse software faz desde do encontro e auxílio na ajuda de moléculas, vias, utilizando inteligência artificial e outras ferramentas estatísticas. Ele nos ajuda tudo isso, e ele já está dentro do nosso laboratório. Próximo slide, por favor. Próximo, por favor. Obrigado. Então, o novo método, ele tem uma projeção de teste de 100 testes ao dia por equipamento. O valor desse teste é 50% mais barato que o atual. Nós temos alta sensibilidade e alta especificidade. Poucos falsos negativos nesse caso, como são um dos grandes problemas das outras técnicas. Além disso, toda e qualquer doença que eu imputar dentro dessa plataforma, dentro desse software, ele também é capaz de, ao mesmo tempo, diagnosticar no indivíduo, na pessoa, no paciente, naquele momento, evitando também falsas terapias ou prognósticos diferentes, ajudando realmente e zelando pela saúde do paciente. Onde estamos aguardando hoje a aprovação da Anvisa, nós estamos enviando o documento para a Anvisa, para que haja uma possível aprovação. Tá bom? Próximo slide, por favor. Nós necessitamos, com isso, no começo, de investimento para a finalização dos testes. Muitos de toda essa plataforma foi feito com o próprio financiamento do bolso, porque a gente não tinha naquele começo programas emergenciais realmente para investimento, então nós fizemos a maioria das coisas com investimentos próprios. A descentralização da tecnologia, ela foi uma conversa da própria empresa conosco, que nós já buscamos e temos disponibilizado já a rede, a partir do momento da aprovação da Anvisa. Nós teremos também um menor custo com isso para o Estado, e uma melhor sensibilidade com relação a método e uma assertividade melhor com relação a paciente. Próximo slide, por favor. Dessa forma, nesse próximo slide, nós temos 3 cenários possíveis, que são desde a montagem de centros maiores em outros locais, quanto os locais que já têm, como é o segundo cenário, a implantação da tecnologia com recurso de R$90 mil por cento para esse mesmo tipo de diagnóstico e automatização desse diagnóstico dentro desses centros que vão e que a gente busca ser descentralizado. Próximo slide, por favor. Ou seja, só relembrando, nós tivemos a criação, então, da plataforma, a publicação dessa plataforma e depois a utilização da mesma em 2018, 2020, com a espectrometria mais a inteligência artificial. Nós tivemos o primeiro caso da doença no Brasil em fevereiro de 2020.
Fizemos uma parceria com a USP, com outras instituições também, desde fevereiro de 2020. Enviamos o projeto para o CONEP, o mesmo hoje já se encontra aprovado, e na mesma época também buscávamos investimento. Hoje já estamos em fase final. Nosso time, por favor, próximo slide. Nosso time, então, é composto por desde pesquisadores da USP, o Dr. Rinaldo, a doutora Esther Sabino, eu, o Dr. Anderson Roja, o Dr. Expedito Luna e a doutora Maria Cássia Correia. Todos nós somos da equipe específica com relação ao teste do COVID, mas com relação à plataforma, somos eu e o professor Anderson e mais nossos alunos. Eu agradeço a oportunidade, peço que passe o próximo slide, por favor, e me coloco à disposição para qualquer dúvida com relação a essa tecnologia desenvolvida, com relação a essa plataforma, com relação a esse conjunto, tanto de diagnóstico quanto prognóstico, para que a gente possa aqui, quem sabe, desenvolver ou tirar as dúvidas de vocês, ou co-desenvolver alguma coisa que a gente não tenha pensado ainda. Não, meu banco é sempre balanceado para que não tenha esse tipo de erro. Então, o mesmo número, por exemplo, de pacientes que tenham a doença, eu coloco de pacientes que não tenham a doença. Então, eu sempre balanceio. Em inteligência artificial, se eu desbalancear o modelo, automaticamente eu tenho erros graves. E se eu usar esse software, então, ele não vai ser de tanta confiabilidade. Então, é um dos macetes para se utilizar a inteligência artificial. Eu sempre tenho que balancear o modelo. Quando você faz esse balanceamento correto, proporcional, e também coloca aquilo que você sabe que é clinicamente positivo e o que é clinicamente negativo de uma forma correta, e todo esse estudo antes ele tem que ter um planejamento e um pensamento correto e uma qualidade enorme para treinamento do modelo das amostras. Se não houver essa qualidade de treinamento do classificador, o classificador realmente ele fica capenga. Agora, se eu aumento, principalmente, o balanceamento, aumento a variação de doenças com relação ao modelo, certo? Então, comparo, por exemplo, o COVID com Alzheimer, com Zika, com chikungunya, eu ganho uma sensibilidade, uma especificidade muito maior se eu comparar, por exemplo, só casos controle que nunca vão chegar no PS. Então, eu coloco realmente dentro do modelo de treinamento real. E por isso que eu consigo uma sensibilidade, uma especificidade tão alta. O que tem que ficar claro aqui é que não é um único marcador. Não é que nem, por exemplo, o RT-PCR, que vai usar lá a fita específica do DNA, ou seja, muitas vezes uma molécula, para eu checar que aquela molécula, se aquela molécula está, eu dou positivo. Não. Aqui eu tenho um conjunto. Para cada doença, eu vou ter um conjunto diferente, específico, de moléculas diferentes. Para o SARS, eu vou ter uma, para o SARS-CoV-2, eu vou ter outra, para o Alzheimer, eu vou ter outra, e tudo isso é conjunto. Então, você gera uma chave combinatória extremamente específica. Então, se eu tenho 51 moléculas para diagnóstico do SARS-CoV-2, para o SARS, eu vou ter, por exemplo, 22. E essas 22, elas são diferentes das 51 do SARS-CoV-2, que por sua vez é diferente do Alzheimer, e assim sucessivamente, certo? O que gera uma alta especificidade. Porque se eu não tiver aquelas 51 moléculas, ele não vai me dar positivo. A gente já vem trabalhando há bastante tempo com isso. E a gente já vem testando há muito tempo os algoritmos que vêm dando certo num conjunto absurdo de algoritmos. E com esse conjunto, a gente sabe que esses são os mais aplicados para os problemas biológicos. Então, é como se eu tivesse já a escolha, já
prevista por vários testes que a gente fez, desde hanseníase, passando para coco de oidomicoses, até Alzheimer. Então, passando de doença infecciosa, indo até fibrose cística, a gente já fez essa checagem de algoritmos mais prováveis. E eles têm funcionado justamente em todos esses conjuntos de doenças. Contudo, cada hora é o mais adequado, muitas vezes, para usar depois lá na ponta, para ser o cara que vai ser o classificador. O cara que depois vai me dizer, com maior sensibilidade, precisão e tudo mais, o diagnóstico correto. Então, a gente, com esse passar de tempo, 15 a 12 anos que a gente já vem estudando isso, a gente já fez, já tem um arcabouço de algoritmos, já sabe que nesses algoritmos X, Y, Z, a gente sabe que esse é o conjunto que a gente tem que testar, testa nesse conjunto, e desse conjunto a gente tira o melhor classificador. Tem algoritmos que realmente, para esse tipo de problema, que é o problema envolvendo life science, envolvendo modelos biológicos, ele de maneira nenhuma deveria ser utilizado. Como também a gente tem algoritmos simples, que a gente, de repente, descartaria por eles serem simples, que eles são altamente aplicados. Então, a gente já tem esse conjunto. Depois dessa testagem, a gente escolhe o melhor classificador. É uma área nova. Nós temos sido um dos pioneiros com relação a essa tecnologia no mundo. Então, nós fomos os primeiros a colocar esse algoritmo envolvendo espectrometria de massa a partir do Zika. Até então não tinha. E todo esse arcabouço que eu falei de conjunto de algoritmos, a gente já vem testando ao longo tempo. A ideia, todo mundo realmente, eu posso dizer para ti, professor Fernando, que desde muito tempo, desde até da criação da própria metabolômica, proteômica, essa ideia ela é recorrente. Mas o pulo do gato está justamente em desde extrair os dados até o conjunto do melhor algoritmo. E isso é só possível se você une forças entre bons grupos de inteligência artificial e bons grupos de metabolômica e espectrometria de massa. Isso não é fácil você realizar, porque são linguagens, muitas vezes, muito diferentes. Para vocês terem uma ideia, no começo foi bem complicado em como a gente ia testar, a gente não entendia eles não entendiam a gente, então foi bem difícil. Mas com o passar do tempo, a coisa foi tomando cara, foi dando certos testes, foram realizando testes com os algoritmos até a gente chegar, de repente, a esse momento. Eu estou explicando com relação ao desenvolvimento. Com relação ao custo, o custo operacional disso lá na ponta é cerca de R$45 por exame. O que a gente sabe que o custo é superior, por exemplo, das outras técnicas. Então, já viabilizaria o custo com relação a isso? Já, bastante. Além de ser um teste, qual é o único método que a gente também tem a determinação de marcadores com prognóstico, dizer grave ou não grave. Nem o sorológico, nem o PCR fala isso. O PCR fala tem, não tem, o sorológico tem, não tem. Mas o quão isso vai ser grave e não grave, com o conjunto de marcadores, a gente também consegue dizer nessa plataforma. Então, você pegando um custo de R$45, fazendo 100 testes por equipamento ao dia, centralizando isso, ou descentralizando, como a gente já tem uma rede hoje, pronta para funcionar a partir do momento em que a Anvisa disser para a gente, ok, isso é uma alternativa nova, e é isso que a gente quer colocar também aqui. A gente não quer substituir PCR, a gente não quer substituir teste sorológico, a gente quer ser uma alternativa nova para justamente dar maior tanto especificidade quanto também maior segurança para o médico lá na ponta. Então, quem ele, de repente, recomendar para ir para casa, ele vai ter maior certeza de que essa pessoa pode ir para casa. E
de quem ficar, ele vai realmente ter ali um conjunto para dizer para ele, olha, eu tenho que ficar porque aqui deu um marcador de gravidade, mesmo antes, com a pessoa ali no leito, o que ajuda muito com relação à economia de ganho de hospital, que isso não está implícito nos R$ 45. E todo mundo sabe que leito é alto custo. Então, desde leito, enfermaria, quanto leito de UTI, é esse custo também que eu estou dizendo que eu vou reduzir lá na ponta. Então, um método que une essas duas coisas e ofereça essa possibilidade não existe nesse momento, e é isso que a gente está oferecendo e está dizendo com relação a esse custo como um custo relativamente até barato para o que ele oferece. Hoje, manualmente, que a gente está fazendo 100 amostras ao dia, certo? Ainda tem a parte de otimização e automação, que a gente tem que trabalhar, mas por conta da urgência do teste, a gente está utilizando ele, ou melhor, soltando ele já hoje com injeção manual. Automatizado, eu diria para você uns 200 a 250 testes. Tudo, logicamente, com teste. Não tem como eu predizer. Talvez aumente, talvez diminua o tempo. Mas só o fato de estar automatizado já ajuda bastante a diminuir o tempo das pessoas, logicamente, no laboratório, e fazer com que o teste ainda fique mais barato por conta do ônus que eu tenho com o pessoal. Já desde a entrada desse paciente no hospital. Então, ele entrou no hospital, fez a coleta, eu já consigo dizer nesse dia inicial se é grave ou não grave. O paciente hoje, ele tem um histórico, tudo isso falado para a gente pelos próprios médicos que são nossos parceiros. Ele só vai, muitas vezes, ao hospital quando ele está sentindo algum dos sintomas e ele justamente quer saber se ele tem o mal, a doença ou não. E, lógico, ele chegando lá e ele tendo já um método, um prognóstico, dizendo assim, ó, é grave, ele já automaticamente me dá uma maior segurança para o médico de interná-lo. Quando, com relação à escolha que hoje o país enfrenta, principalmente em leito, de quem vai para o leito ou não, é uma pergunta extremamente importante para recurso lá na ponta, entende? Então, independente do dia, chegar lá na ponta e dizer de uma maneira menos empírica, vamos dizer assim, você fica e você vai para casa, é muito melhor do que eu não ter absolutamente nada. E dizer, olha, vai para casa, eu vou te dar esses medicamentos aqui, e aí eu não tenho nenhuma informação ali para saber se esse paciente, de repente, vai evoluir e vai morrer em casa em poucos dias. Não são para esses que a gente vai oferecer hoje. A gente vai oferecer para laboratórios e a rede está montada para quem já tem o equipamento. Então, quem já tem um mínimo de teste, são esses mais de 30 laboratórios que hoje estão à disposição do fabricante, que já contactou, que já sabe que a gente só está dependendo de outros trâmites para startar, para começar. Então, não vai ser passado, por exemplo, para laboratórios que não tenham a tecnologia, até mesmo para que eles não tenham que comprar espectrômetro, para que não tenham que ser treinados desde o começo, nada disso. A emergência necessita já de quem tem esse aparato. A partir do momento que ele tem, que ele já foi identificado na nossa rede, automaticamente ele recebe um treinamento, é dado de forma licenciada para ele por causa da emergência, para que ele possa, logicamente, utilizar o software e todo o procedimento de coleta e tudo mais, ele é treinado com relação também às amostras. Eu vou dar o exemplo do paracoco dioidomicoses. Paracoco também ele é uma doença que até então também não tinha, é uma doença negligenciada, que acomete bastante brasileiros, e coitados ficam à margem mesmo. Para começo, meio e fim, a gente precisa primeiro fazer um piloto com um N baixo, para ver se de repente separa em algoritmos mais simples. Separou nesses algoritmos mais simples, a gente vai para um bet maior, para um N amostral maior.
foi para esse N amostral maior, já está valendo daí o classificador. Contudo, nesse classificador, a gente tem que, nesse momento, achar e identificar as moléculas. Então, a gente volta lá para a bancada novamente, identifica quem são essas moléculas, quem são esse conjunto de moléculas, até mesmo para explicar e mostrar que todas essas moléculas elas têm a ver com a fisiopatologia da doença, e depois, automaticamente, a gente tem daí um produto, certo? Isso demora, em média, de 6 a 8 meses para fazer todo esse conjunto. Em alguns casos é mais rápido, quando a gente já tem, por exemplo, as amostras coletadas. No caso do Alzheimer, o pessoal já tinha as amostras coletadas. Ótimo. Como já tinha as amostras coletadas, só foi colocar, já pulou a etapa do piloto, já fiz o real, já procurei as amostras e voltei. E hoje a gente já pode dizer, olha, com Alzheimer nós temos um classificador de 90% de capacidade de acertar sim ou não o Alzheimer, certo? Então, você tendo o conjunto de N amostral, o balanceado dessas amostras já em mãos, a gente consegue, em menor tempo, já oferecer tanto esses testes novos quanto esses classificadores. Lembrando sempre que eu sempre preciso, para iniciar o classificador, de comparações, 2 a 2. Depois podem ser maiores comparações, como é o caso, por exemplo, da hanseníase, que tem classes divididas, né? Então, hoje a gente já está nesse conjunto de classes. Eu consigo dizer para você em hanseníase quem tem e quem não tem. Mas eu consigo dizer as classes, eu estou agora nesse caminho das classes para dizer, ó, você tem uma, você tem a outra, e aí vai da complexidade de cada doença. E para cada doença, para a gente é um desafio novo, tanto de algoritmo, quanto de encontrar moléculas, quanto de formar um N, que é tudo bastante moroso, principalmente envolvendo Brasil, pesquisa clínica em geral, não é uma coisa muito rápida. Mas de 6 a 8 meses eu posso dizer que a gente tem algo sempre pronto.